Bora começar então o Show de nosso bola. café? Vamos lá, Jeff? Bora! Vamos falar um pouquinho de home studio e o que a gente pode fazer para começar investindo pouco. Primeira pergunta que eu tenho para você é o que todo mundo me pergunta. Nádia, custa caro? Eu vou ter que comprar equipamento caro, eu não entendo nada, eu não sei o que comprar, eu vou ter que gastar muito dinheiro? Isso, gente, é para quem tá começando mesmo, porque a galera tem essas dúvidas, né? O pessoal que não entende de equipamentos, não sabe quanto custa, não sabe o que fazer. Então me dá uma ideia aí, Jeff. Custa caro? Cara, depende do ponto de vista, né? Depende muito do que a gente fala dentro do nosso curso, né? Que a parte de áudio eu falo assim: você precisa começar, né? E começar é no sentido assim: começa com o que você tem. Eu, quando comecei, eu tinha um microfone dinâmico, por exemplo, e eu fazia propagandas e gravava lá pro interior, para minha cidade, com microfone dinâmico. Era o que eu O tinha na época. microfone dinâmico, explica E o pra galera. microfone dinâmico, ele é aquele microfone de cantar, de cantor de banda, de palco mesmo, que ele não é especificamente para estúdio. A captação dele é mais simples, né? Ele capta menos, não capta tanto detalhe. Então, assim, o Microfone de cantor, né? importante, exatamente, o importante é começar, tá? Isso é o mais importante. Mas a gente fala, para você ter uma qualidade mínima, né? Uma qualidade aceitável, assim, minimamente profissional, você vai gastar em torno de 800 a R$ 1.000 num home studio. Isso pensando Legal. profissionalmente, tá? Tipo assim, você vai comprar um microfone, uma plaquinha, e aí talvez ali fazer uma pequena acústica improvisada com um edredom, com almofadas, né? Arrumar um espacinho ali no seu ambiente, no quarto, na sala, para que você consiga gravar com o mínimo de qualidade aceitável para você trabalhar pelo menos já regional, né? Que a gente fala muito assim, interior, regional e nacional, né? Então, para você trabalhar regional, você precisa pelo menos investir esses R$ 800. Mas tem equipamentos mais Mas, Jeff, baratos, peraí. né? Que a gente vai falar Mas também. esses R$ 800 que você falou aí agora, seria o quê? Exatamente, o básico, e seria o quê que você está indicando dentro desse valor de 800 a 1.000? Ó, um exemplo, um microfone, uma interface de áudio, que tá bem caro agora com o dólar, subiu tudo. Posso estar falando aqui Microfone uma coisa que está condensador. desatualizada, né? Mas Uhum. você vai precisar de um microfone condensador, a gente indica um condensador, uma interface de áudio, ou você compra um microfone USB que ele já faz o papel da interface, né? A E a interface gente faz o quê exatamente? a interface ela digitaliza o áudio analógico do microfone. Então ele faz a conexão do Legal. microfone para o seu computador, Entendi. transformando esse áudio que é analógico em áudio digital. Eu tô perguntando, galera, bem didaticamente, porque eu sei que tem muita gente aqui que não tem noção do que é uma interface. Então eu tô perguntando para que seja didático, para que todo mundo entenda, tá? Então é Aham. por isso que a gente Então, vai assim, explicar ó, o detalhes. microfone legal é que agora, pessoal, o dólar subiu muito e com essa pandemia aí, muitas lojas estão fechadas, então o mercado está meio saturado. Até no Mercado Livre, nossos próprios alunos mesmo estão com dificuldade de achar vendedores, achar bons anúncios, porque as lojas estão fechadas, então a maioria das lojas do Mercado Livre não estão funcionando 100%. E aí quem está funcionando, os estoques acabaram, tá com problema aí, né? Esse dólar alto, tá tudo meio que congestionado. Mas você consegue achar ainda coisa boa lá no Mercado Livre, até usada na OLX. Por exemplo, ó, se eu quisesse comprar um microfone, o AT2020. Quando a gente iniciou a turma em janeiro, o AT2020 estava R$ 550. Hoje você acha por R$ 1.000. Então, assim, depende muito do dólar também, esses valores, entendeu? Mas assim, ó, um microfone USB, por exemplo, um Samsung, que é esse que você está usando aí, Que seria esse aqui, ó, galera. Eu tenho um aqui, ó. É esse ó, aqui. Ele é um USB que ele faz já o papel de interface e microfone ao mesmo tempo, isso. né? É uma ótima opção para você começar, porque ele tem já uma qualidade mais profissional, ele não soa como um microfone amador, um microfone Legal, simples. Então a legal. gente indica ele dentro do curso. Também tem o AT2020 USB, que também É na uma mesma opção. linha desse aí, só que ele é um pouco mais caro do que o Samsung. Entendi. É Ele já que é um um é pouquinho melhor. Samsung,
Um é sensor e outro é audiotécnica. Então, pela Isso. marca, um é um pouquinho mais valorizado no mercado, né? É mais ou menos Aham. isso. Tá. É. E aí, Esse, o que esse, mais? o Rogério ali tá falando assim, ó, uma placa M-Audio e o MXL 990 por R$ 1.200. Cara, tá num preço legal. Esse microfone foi o meu Uhum, primeiro microfone, é um microfone muito bom, um MXL uhum, 990, e tá num preço legal, cara. Eu acho que ele uhum. vendeu aqui, vendi aqui, acho que ele vendeu. Vendi Preço aqui um bacana. MLX. Aham. Aham, show. Ó, mas é o seguinte, vamos deixar as perguntas da galera para daqui a pouco, que daí eu vou perguntando todas para vocês, porque tem várias Tá. aqui. Aí, pessoal, é o seguinte, quem quiser mandar perguntas aqui no Instagram, precisa mandar na caixinha que tem o pontinho de interrogação do lado dos comentários, por favor. Que é para eu poder mostrar a sua pergunta para todo mundo ver. E aqui no Face e no YouTube, eu vou juntando para a gente perguntar mais no final. Agora, o que eu quero saber, que é uma dúvida que tem aqui na semana também. É só isso? O que mais que eu preciso para eu ter um áudio de qualidade que consiga vender? Porque você falou aí, uma plaquinha e um microfone, mas e aí, é só isso? Uma placa, um microfone, que você pode comprar usado. Tem uma opção lá no Mercado Livre, o BM800, que está muito se falado na internet, né? E esse Uhum, BM800 é um microfoninho chinês que custa de 100 a 150, 100 a R$ 200. uhum. E ele é interessante. A gente tem aqui dois deles, só que a gente usa no podcast. O podcast Ganhe com a Voz é gravado com ele. E aí os alunos perguntam, porque agora não tem mais, como eu falei, não tem muitas opções para comprar. Então, nem quem quer comprar não está achando. Né? Os alunos Uhum. todos estão nos módulos de comprar equipamento e eles não estão achando. E aí eles falam, posso comprar esse? Cara, pode comprar. Como eu disse, para começar, pode começar com o Com o mínimo que que você tem. conseguir, entendeu? O negócio é Uhum. começar. Começou a fazer, começou a entrar, você vai lá e troca. Melhora, Mas né? esse BM não é o que vai no computador, é o que tem que conecta na plaquinha. Tem Esse uma diferença. BM800, né, todo mundo pergunta, precisa ser o condensador 48 volts para que seja ligado na interface. Esse microfone ele só funciona legal, aceitável, quando tiver ligado na interface de áudio, tá? Interface de áudio que a gente acabou Uhum. de falar aqui. Uma interface que a gente recomenda para quem tem pouquinho dinheiro, a mais baratinha de todas é a Behringer Euphoria UM2, se eu não me engano. Uhum. E Uhum. essa que você até falou ali na semana, né? E essa é a mais barata do Mercado Livre e você consegue achar na OLX mais barato ainda, usada. Só tem que tomar cuidado para Entendi. testar antes, né? Para ver se está tudo Uhum. funcionando. Aí a Entendi. outra opção, que é uma opção melhor, seria a Scarlett Solo, que é Uhum. a placa de entrada da Foxrite, que é uma Da das marcas que eu Foxrite. mais gosto, assim. Uhum. Depois Legal. disso, a pessoa vai precisar de uma acústica, como eu falei. E um computador, Então, né? uma acústica é a mais importante, né? Porque o computador todo mundo tem, a maioria das pessoas tem um computador, um notebook, um PCzinho antiguinho. Cara, Pode ser áudio então pode ser um notebook ou qualquer outro computador que a pessoa tiver em casa mesmo. pode, Tá. porque áudio não pede muito, cara, do computador, é bem tranquilo, o áudio é bem super leve, não é tipo igual a editar vídeo, não é qualquer computador que edita vídeo. Então é super Uhum. tranquilo. Se tiver um computador, por exemplo, do ano de 2008, antiguinho, você Você vai conseguir consegue. gravar tranquilamente, ainda mais se você usar o Reaper. Uhum. O Reaper é um software que ele tem 60 dias de teste e ele é super, super leve. Então ele roda em qualquer Uhum. computador mesmo, Qualquer. assim, é bem tranquilo. E Legal. aí E a basicamente é pessoa. isso, um computador, uma plaquinha, um microfone, uma boa acústica e o que eu recomendo sempre para os alunos, assim, precisa ter um bom fone de monitoramento. Por que isso é importante? Se você não tiver um bom fone, você acaba não ouvindo os barulhos e os problemas que tem no seu Uhum. áudio. E aí você acaba Uhum. mandando para o cliente um áudio que você acha que está bom, mas na verdade não está. Então eu sempre Então o recomendo fone é que você super tenha um bom fone. importante. Uhum. Super Tá. importante. E o que a gente recomenda, que ele serve tanto para você gravar monitorando a sua voz, quanto para você mixar, produzindo ou editando o áudio depois de gravado, que é o AKG K52. É um fone de referência que, ao mesmo tempo, você consegue fazer mixagem e masterização, que é ouvir Legal. depois o áudio pronto. E ele é um Uhum. microfone realmente de monitoração. Desculpa, um Uhum. fone
realmente de monitoração, não é Entendi. microfone, fone. E aí ele é muito bom por causa disso, por isso que a gente indica. E ele é um dos mais baratinhos. Lógico, tem fone bem melhores, mas a gente está aqui tentando fazer o custo-benefício mesmo, né? Opa, travou. Travou, travado. Aí, voltou. Eu recebi uma ligação aqui. É. Ô, Jeff, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a isso, a pessoa que tá ouvindo deve estar falando: ah, mas eu vou ter que comprar um fone, ah, mas eu vou ter que gastar, ah, mas eu vou ter que aprender a mexer no programa. Assim, eu quero só deixar claro, gente, que eu não sabia nada. Eu não sabia nem botar pra gravar. E é super simples de fazer. A gente vê, né, menininha? Quem me... Gente, eu não sabia o que era MP3, eu não sabia nada, eu não sabia sentar na frente do computador e apertar o play pra gravar. Sério, eu não sabia nada mesmo. Então, assim, eu tinha 37 anos quando a gente começou no mercado regional. Se eu aprendi, você que tá aí do outro lado vai tirar de letra, porque eu era lerda, hein? Lerda, mais lerda. Então eu tinha muita dificuldade com isso, muita dificuldade com edição, muita dificuldade com gravar, com ir pra frente do microfone, e daí aos poucos eu fui pegando jeito. Então, se eu conseguir, é super fácil. O programinha, o Reaper que ele tá falando, você senta, aperta um botãozinho, coloca pra gravar, grava, vai ali, aperta outro botãozinho, desliga e tá pronto. Você só vai lá em salvar, salvou, nomeou e mandou pro cliente. É super simples de fazer, tá? Super simples. Então, e a pessoa que tá lá falando: ah, mas eu vou ter que montar um estúdio, ah, mas é tudo tão difícil. O que você fala pra essa pessoa? Porque não é difícil, é simples. É que às vezes as pessoas botam na cabeça delas que mexer com equipamento é difícil, mas não é, gente, é super fácil. Na verdade, o que falta é só querer. Se você querer mesmo de verdade, cara, qualquer coisa se torna possível. Ao ponto de você buscar ajuda, buscar um vídeo, buscar um tutorial, buscar um mentor, né, buscar uma professora. Porque assim, a gente só não consegue fazer o que a gente ainda não conhece. A partir do momento que você tem a informação, fica fácil. Exato. E aí, lógico, quanto mais você mexer com aquilo, mais você vai ficar bom. É o que a gente fala para os alunos, né? Pratica, 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 porque todo dia você vai melhorar. Vai chegar ao ponto que fica automático. Se você vê a Nádia editando hoje, se você tiver a oportunidade de ver ela editando, cara, ela é super rápida. É super rápida, Gente, assim, de a pessoa falar: cara, calma que tá indo muito rápido. Por quê? Quem Porque é te muita viu, prática. quem te vê. Pois é, e ela não sabia nem o que era MP3 e Wave. Ela não sabia distinguir o que é. O Wave, gente, é um formato de áudio, tá? Pra quem não sabe. MP3 O Wave é um formato... é o formato padrão de CD. Então, Isso é o padrão mesmo. que É um vem formato nos de CDs áudio. antigos, né? E já o MP3 é o formato de áudio compactado que se Que é popularizou usado. muito depois dos iPods e tudo mais. Exatamente. Bom, vamos começar. Vamos atender umas perguntas aqui, Jeff, porque senão a gente não vai dar conta, tá? Primeira coisa eu quero perguntar, tem uma pergunta do Eduardo Correia, que ele perguntou na semana. Ele fala que referente ao quinto passo, que é home studio, ele quer saber se ele precisa de... Ele queria saber uma especificação técnica de microfone, interface de áudio, fones de ouvido, para escolher de acordo com a necessidade. Por exemplo, ele pergunta assim: é recomendado um tipo de equipamento para dublagem e outro para localização e outro para locução comercial? Ou a pessoa pode usar o mesmo equipamento? O mesmo equipamento. Só que assim, como você quer fazer umas coisas mais profissionais aí, né, dublagem e tal, agora com essa parada da pandemia se tornou uma opção você dublar de casa, né? Os grandes estúdios estão fazendo isso e estão abrindo para alunos que fizeram curso de dublagem para poder ter essa opção. A gente tem uma aluna que recebeu um software que eles vão usar, que é um software gringo, que faz a conexão e o diretor consegue te dirigir da sua casa e você grava na sua casa diretamente no equipamento do diretor. Que legal. E aí lá, o legal que foi descobrir que os equipamentos que tem lá na lista é os equipamentos que a gente indica dentro do curso. Então, assim, foi muito bacana saber disso, né? E saber que os equipamentos, mesmo baratinhos que a gente indica, são profissionais, que essas plataformas aceitam. Então, por exemplo, se você pensa em fazer dublagem, ou pensa em, né, ser ator e está buscando isso, e agora com essa pandemia e você quer investir nesse momento, um conselho: o microfone mais barato que
por exemplo, a Associação Brasileira de Dublagem está cadastrando lá os donos delas, Sociedade, Sociedade. Sociedade Brasileira de Dublagem. SBC, né? Como que é o SBD. nome? SPD. SBD. SBD. Então, o Samsung C01U Pro, que é esse aqui, microfone está lá na lista. É esse aqui. Por quê? Porque ele tem um conversor que é como se fosse uma interface dentro dele. E esse conversor é muito bom. Lá na referência desse software que faz essa conexão aí, fala que o conversor dele é bom. Outro microfone que está lá, que também é um preço mais ou menos barato, é o AT2020 USB Plus, que é a versão nova do microfone USB, da Audio-Técnica. E a placa que eles aceitam, que é a mais barata nesse software, porque assim, ó, essa plataforma de dublagem, eu achei muito interessante esse assunto, tá? Ela funciona como um programa. Então, você acessa online aquele programa e aquele programa colhe o som como se fosse um Reaper da vida, só que colhe diretamente para a pessoa que está lá dirigindo você. No equipamento da pessoa, né? Exatamente. E aí, ele aceita a Scarlett Solo. Então, se você já está pensando em entrar nesse mercado, ou né, que se cadastrar para tentar e tal, já opte por esse tipo de equipamento. O microfone, se tiver numa Scarlett, pode funcionar qualquer um, né? Lógico que eles vão ter lá uma lista de preferidos, mas assim, você vai conseguir enviar o seu áudio para teste. Aí, se você tiver um desses microfones USB, também vai conseguir enviar teste. Então, é bacana. Que legal. Deixa eu só finalizar aquela pergunta ali que ele falou. Se pode ser diferente. Não precisa ser diferente. Você pode usar o mesmo microfone para todos os tipos de materiais, tanto para internet quanto para dublagem, desde que tenha uma qualidade aceitável, né? Profissional. Ok. Beleza. Então, acima desses microfones que você falou, é aceitável. Né? Exatamente. O AT2020, o Samsung e etc. Gente, o BM800 não entra nessa lista, tá? Porque ele é um microfone chinês e ele não entraria nessa lista de... O BM800 é aquilo. A gente fala para os nossos alunos, a gente não indica ele, mas se o aluno quer comprar ele para começar, cara, é ótimo para começar. Por quê? Porque é melhor você ter um microfone chinesinho do que você não ter nenhum microfone, né? Exatamente. Então, você começa a treinar, você começa a vender para o interior, e aí você começa a entrar o dinheirinho e você vai e troca o seu microfone. O importante é começar. E a pergunta do Jefferson é sobre o BM800, ó. Ele pergunta assim, eu quero saber se o BM800 é legal junto com uma mesa MXT. É legal? Eu não gosto de mesa, cara. Eu gosto de interface. A gente não usa mesa, a gente não curte muito mesa. Por quê? Porque gera chiado, gera uns ruídos que não é interessante. Mas se a sua é uma mesa legal, você tem 48 volts nela e ela não gera ruído, você sente que a sua gravação tá limpa, ok, fechou, entendeu? Ô, Jeff, explica pra quem não sabe essa questão do 48 volts, porque tem umas meninas aqui que elas estão boiando. 48 volts funciona assim. Os microfones condensadores, eles precisam de uma alimentação para eles ligar, senão eles não ligam. Com exceção do BM800, que ele é um microfone que funciona tanto sem o 48 quanto com o 48. Né? Ele tem chinesinho e tem essa facilidade. Versatilidade. Essa versatilidade. E eu recomendo, se você for usar ele, só 48 volts. Não usa ele colocado direto no computador, porque ele chia, o som é horrível. O aluno já mandou som pra gente e é horrível. E aí, esse 48 volts, quem dá esses 48 volts pro microfone é a interface. Por isso que a gente indica você ter uma interface. Então, nessa interface, tem um botãozinho lá que liga 48 volts. Você liga, aí vai ligar o seu microfone e aí vai ativar o microfone para enviar o áudio para o computador. Basicamente isso. É como se ele desse um poder para o microfone ali, né? É como se ele desse energia para o microfone captar, né? Entendi. Entenderam, gente? 48 volts é necessário para você ter um áudio de qualidade, porque vai dar energia para o microfone captar toda a qualidade do áudio. Tá? É mais ou menos isso, simplificando. Vamos lá, olha aqui. Jeff, boa tarde. O que é mais vantajoso? Comprar uma cabine audiométrica ou montar uma cabine? Essa dúvida é massa. Elismar perguntou. Perguntar pra mim, velho, eu sempre vou montar a minha, entendeu?
Porque O você Jeff vai é o do gastar carrinho. menos, você vai gastar menos, lógico, você vai ter o trabalho de montar, né? Os alunos aqui do Locução Essencial, eles estão fazendo orçamento com todo mundo. A média, tá? A média de mão de obra para fazer o nosso projeto, que a gente disponibiliza o nosso projeto para os alunos. Então, tem o projeto certinho, medidas, tudo que vai, né? E aí, esse cara, né, que está fazendo os orçamentos, que as pessoas estão conversando, está cobrando em média de R$ 1.400 a R$ 1.800 de mão de obra. Então, assim, você vai economizar isso se você fizer. Então, se você, vamos É, supor que com você, uma certeza. cabine dessa audiométrica aí, que tá em torno Mas, de mil, Jeff, tá em é. torno de 2.500 a R$ 2.700. Se você fizer você mesmo, você consegue montar uma cabine muito mais top em termos de qualidade por, sei lá, 1.800, R$ 2.000. Mas top, tá? Se você montar uma cabine simplesinha, você consegue fazer por menos. Tô falando de uma Ô, cabine Jeff, profissional. mas a cabine de audiometria, ela é diferente da cabine para locução. A da É. locução, que é a mesma empresa que faz, inclusive, custa mais caro, né? Porque E elas têm Elismar, funções diferentes. se você for comprar uma cabine, você não opta pela as de audiometria. A mesma empresa que fabrica de audiometria, ela também fabrica para locução, para locutores. E aí faz assim, pergunta, chora, porque ela é um pouco mais cara, porque ela tem mais material, ela é mais grossa, as paredes são mais densas. Ó, o Anderson Bota perguntou: tenho 1.500 para investir, posso começar? Mas é claro, dá tranquilo, né, Ó, Jeff? uma dica para quem quer economizar, tá? E começar. Cara, eu quero começar e depois eu vou para cima. Você pode comprar um BM800, tá? Você começou, lembra? Você começou, você tem que aprender locução, você tem que ficar bom na interpretação, você tem que aprender um monte de coisa. Você quer ter Vender a tua algo já para locução. você treinar, para você gravar, para você, né, mandar para pessoas para você pedir feedback, porque pá, pedir feedback com áudio celular, o cara já não vai nem te ouvir. Entendeu? É Exatamente. bem ruim, o cara não consegue nem ouvir o áudio direito. Então, compra um BM800, 48 volts, condensador, tá? Tem muitos anúncios, então você vai correr o risco de comprar um estragado. É chinês, as peças são baratinhas, então vai correr o risco de chegar com problema. Só que é um microfone barato. Aí você vai na OLX e procura uma Behringerzinha usada. Você vai pagar aí R$ 250. Então você vai sair um estúdio simples por 400, R$ 500, você vai começar. E aí você monta uma cabaninha de edredom, uma almofada, pega 2 edredom, pega o edredom da mãe, do pai, né? Boa, Faz uma boa, paradinha lá boa, boa, e boa. começa. Ali você já vai começar a treinar, você já vai ter um áudio com qualidade ok. E aí, Melhor. né, quando você ficar bom na locução, você começar a vender os seus primeiros trabalhos, cara, Você junta investe. R$ 500, R$ 800 e compra outro microfone bom. Você já vai ter uma Exato. plaquinha. Boa dica. Isso aí, é isso aí. O importante é Mil, começar. 1.500 dá Camila, para começar muito, muito bem, o Anderson. a Camila perguntou: qual é a qualidade do microfone condensador e do USB? É a mesma? Depende. Depende da marca do microfone. Por exemplo, o BM800 também tem USB. Comparado com o Samsung, ele é muito ruim. Então depende muito da marca do microfone, depende das características de frequência dele, depende de um monte de detalhe. Normalmente os microfones mais caros tendem a ser melhores. Só que Aham. aí entra outro problema que a gente tem que falar. Quando o microfone é um pouco mais caro, ele capta muito mais do que os microfones mais baratos. E aí você vai ter que Aham. cuidar muito mais com a sua acústica. Quando eu falo de cuidar com a acústica, é não ter eco, reverb. Por exemplo, aqui, se vocês estiverem com fone, vocês estão escutando que o áudio da Nádia está melhor que o meu. Eu estou num Aham. quarto do meu filho aqui e não tem tratamento nenhum. A Nádia também está numa sala que não tem tratamento, só que eu estou falando aqui e isso pro Instagram, né? O Instagram a gente está falando aqui, mas lá no YouTube a gente está falando pelo som, eu estou falando pelo som do computador e a Nádia está falando pelo som do condensador. Pelo Então, Samsung. o som dela é bem melhor do que o meu. Por quê? Porque o Ui. dela é um microfone profissional. Então depende muito do que você tem, entendeu? Por exemplo, comparando aqui 2 microfones USB que eu tenho. É um Samsung, né, que a gente tem, e tem um AT2020 também, USB também. Os dois são muito parecidos, só que comparado com um condensador via XLR, que é via cabo, cara, eu ainda dou mais moral para o que vai na placa, porque eu Sim.
Pensa, você tem a plaquinha ali compactada dentro do microfone e aí você tem uma interface, uma placa separada que ela faz a função só da digitalização do áudio. Então, em Especialista nisso. teoria, tem mais qualidade, você vai ter mais estrutura mecânica ali para deixar o seu som melhor. O que você fala do AKG C3000? Bom, Marcelo, microfone muito bom. Tem um aluno que tem um outro que comprou. Tá até aqui na live o Cal. É um microfone AKG, né, cara? AKG é muito bom. O nosso primeiro microfone aqui do estúdio foi AKG. E a gente sempre recebeu elogios. Então, é uma marca conhecida. Além de ser um bom microfone, quando você enviar e falar para o cliente que você tem um AKG, você vai ser respeitado. Só ter um microfone bom é suficiente? Na verdade, só o microfone não vai resolver o seu problema, tá? Você vai precisar de uma boa acústica e precisa de um computador para receber esse áudio também. Então, assim, o computador pode ser o mais simples que você tiver. Eu acredito que qualquer computador que você tenha, que você está rodando um Windows e consegue acessar a internet, fazer qualquer trabalho do dia a dia, você consegue editar áudio. E aí você precisa de uma acústica para gravar isso com qualidade. Essa qualidade que a gente está falando é não ter eco, não ter reverb, entendeu? Para você saber isso, você pode chegar na sua sala, bater palma assim, ó. Se ele fazer um som de, se fazer um som de eco, é porque a sala não tá boa para gravar. Então quando você fizer uma barraquinha, quando você fizer uma barraquinha de edredom, uma casinha, tipo uma barraquinha mesmo, você entrar dentro para gravar, aí você bate palma, você vai ver que vai estar mais sequinho. Quando tiver o som mais seco, sem reverb, aí é o som que tá mais, tipo assim, já tá melhor para você gravar. Legal. Jeff, aí ele mesmo perguntou, para o áudio de qualidade, tem uma distância do microfone ou é indiferente? A gente costuma recomendar que você fique pelo menos um palmo, ó, aqui da sua boca até na frente do microfone. E aí o que a gente faz? A gente coloca o pop filter uma distância assim do microfone e dá um palmo do pop filter. Agora explica o que é pop filter, né, bonito? Que ninguém sabe, não. Pop filter, ele é um filtro redondinho preto que normalmente os locutores têm na frente do microfone. O que faz isso? Ele filtra o ar que você solta pela boca com as palavras de P, B, pá. Toda a nossa fala é soltada bastante ar. E esse ar, como o microfone é muito sensível, o microfone capta e faz uns puffs, uns barulhos. Então esse pop filter ele serve para filtrar esse ar. E aí esse ar não chega no microfone e aí não tem esses barulhos. Exatamente. Ó, ele perguntou se os programas de edição de áudio são geralmente pagos. E o Anderson perguntou o que é reverb. Reverb, cara, é como se fosse um eco, tipo, eco você sabe o que é, né? Tipo, repetição. O reverb é um eco. O reverb é um eco muito rápido. Que você não consegue ver o eco, você só vê assim. Ouvir, né, amor? No caso. Desculpa, ouvir. Isso. E aí, ele é muito fininho, cara. Quanto a sua sala for menor, mais eco fino que é o reverb vai ter. Legal. Legal não, péssimo, né? Se tiver eco é ruim, gente. E aí fala dos programas de edição agora. Aqui, ó, o menino tá perguntando, o Adobe Audition é recomendado? Cara, é um software muito top da Adobe. A gente não recomenda ele porque pelo preço, né, que ele é um pouquinho mais salgado, mas ele é um ótimo software. Se você usa, pode continuar que tá show de bola. Mas e aí, os programas de áudio são geralmente pagos? Essa é a o que a gente indica dentro do nosso curso e para os alunos, a gente fala do Reaper. A gente até ensina a usar o Reaper e tem todas, né, as aulas lá ensinando você a editar, edição simples, edição avançada, mas também tem o Pro Tools, que é o que a gente usa aqui no estúdio. Então o Pro Tools ele é um software mais profissional e é um software um pouco mais caro. Só que como a gente sempre trabalhou com o Pro Tools desde o início do estúdio, a gente sempre optou por ele, pela grife do Pro Tools, né? Você tem na sua apresentação que você edita o áudio que você vai entregar para aquele cliente pelo Pro Tools. Então, isso te dá uma moralzona. E isso não é eu que estou falando, tá, pessoal? É o mercado mesmo. É a mesma coisa de você tiver um microfone AKG, um microfone da Rode, um microfone da Audio Técnica. São marcas que são muito conhecidas. Então, isso mostra a pessoa, quando ouve, ela fala, nossa, cara, é profissional, entendeu? Então, tudo que te dá essa sensação de mais profissional te dá mais valor em termos de grana para você cobrar na sua locução.
Tá, ó. A Hora de Anunciar perguntou: de que forma posso ter um bom resultado tendo apenas um aparelho celular para gravar? Cara, aí fica bem difícil, velho. Assim, eu recomendo você usar o celular pra treinar, só, assim. Não para Eu gravar, né? ouvi histórias aí de alunas que conheceu pessoas que vendem áudio e trabalham com locução fazendo gravações pelo celular. Sim, eu Mas não deve acho ser isso para carro muito de som, né, legal, Jeff? sabe? Mas deve É, ser eu para acho carro de que som. eu acho que não é muito legal. Mas se você consegue, cara, vai pra cima. Entendeu? Só que se você mandar isso para alguma empresa um pouco melhor, Produtora. você vai se queimar. Entendeu? Mas dá para você treinar. A gente recomenda para os nossos alunos para que eles treinem, grave, treinem edição. E antes de comprar o equipamento ali, quando eles estão se preparando, juntando grana, eles já conseguem treinar todo o curso pelo celular. Ó, aí o Gilmar perguntou o seguinte: boa tarde, Jefferson, tudo bem? Tem um espaço 3x3 de laje. Como eu faço para fazer o isolamento e a acústica? Cara, dentro do nosso curso, você recebe um bônus de acústica e você aprende tudinho fazer isso, hein? Mas eu vou Legal, falar para massa. você aqui mais ou menos como que eu faria, tá? Dá uma dica, dá uma dica. Quando a gente montou um estúdio, eu montei uma sala. A Nádia tinha a sala dela de gravação, a gente fazia as locuções, a cabine e tal. E eu, em 2012, 2013, por aí, eu era DJ no Mato Grosso, né, há muito tempo atrás. Quando a gente veio pra cá, eu não fiz mais isso. E aí eu falei, cara, eu quero produzir música. Fui estudar música e tal, e aí eu quis fazer esse isolamento da sala, isolamento não, esse tratamento acústico da sala. Eu contratei uma pessoa aqui de um estúdio muito bom, que eu gostei muito do som, e ele veio e me ajudou com o projeto. E assim, você vai precisar colocar painéis acústicos, dependendo do tamanho da sua sala, 3x3 não é uma sala muito pequena, mas também não é muito grande. Então deve ter bastante reverb se ela tiver sem nenhum móvel. Então, você vai precisar botar Sonex no teto, não precisa botar colado um no outro. Pode dar uma distância aí de 10 centímetros de um Sonex para o outro. Esse Sonex é a espuma acústica no Mercado Livre tem aquela espuma de 50 por 50, que é 50 centímetros. E a espessura dela pelo menos de 3 milímetros. Desculpa, 30 milímetros, que é 3 centímetros. E aí, essa é o mínimo. Não compra, tipo, lá no Mercado Livre tem umas muito baratas de 2 milímetros, de 2 centímetros. Não compre essa porque não vai resolver o seu problema. Ela é muito fininha. E aí, nas paredes, você vai precisar fazer um tratamento com painéis de lã de rocha. Esse painéis de lã de rocha, como que funciona? Essa lã de rocha, ela é um material, uma fibra, que você compra em placas. São placas, um pacote vem 6 placas de 1,20 m por 60 m. E a gente recomenda que seja de 32 quilos por metro cúbico, a característica dela, acima. O que ela vai fazer? Na hora que você instalar esses painéis acústicos aí nas suas paredes, quando você gera som lá dentro, elas absorvem o som e aí faz o tratamento. Se você Trata o fizer som. direitinho, exatamente, se você fizer direitinho, você não vai ter reverb nenhum. Sua sala vai ficar profissional, tanto para você gravar quanto para você escutar a sua música, cara. Você gasta uma graninha, Legal. mas se você quer produzir, cara, o som fica som de cinema. Ó, o Vanderlei Bastos está perguntando o seguinte: chegou agora. Computador simples, um bom microfone condensador Soundford. Dá para começar? Dá sim, Dá para né? começar. Dá para começar com o pé Importante é direito. começar. É, importante é começar. Nádia e Zef, vocês editam e trabalham áudio para mandar para o cliente? E Sim. aí, Zef? Cara, Depende, nós, gente, tá? Depende do cliente. Depende do cliente, tá, gente? Tem a clientes que gente pedem. A gente tem uma edição simples e uma edição avançada. A Nádia faz a edição avançada. Exatamente. E eu ensino isso dentro de locução essencial para você que tem interesse. Em breve vai ter informações aí sobre o curso, tá? E muito depende do cliente também, né, Jeff? A gente tem Vamos cliente que supor assim, pede. ó. Vamos supor assim que sei lá, 80% edição e 20% pede para mandar cru. O que você me É fala? mais ou menos isso. A maioria dos clientes nacionais, gente, a maioria dos clientes nacionais eu entrego o material editado, pronto para usar. E a maioria dos clientes internacionais me pedem material cru sem edição.
tá? Então, assim, eu tenho que ter uma qualidade de áudio excelente, porque eu atendo muitos clientes internacionais que me pedem o áudio só captado, sem passar nada. Hoje mesmo eu recebi uma solicitação assim, que eu não posso editar. Então, a minha captação, a minha qualidade tem que ser muito boa, tá? Boa. Então depende muito do cliente. Outra coisa, cara, eu falo para os alunos, tá? A primeira coisa é ter qualidade. Você aprendeu a fazer locução. Tem muitos alunos nossos, cara, que vai destruir nesse mercado. Eles vão fazer uma revolução. Porque, cara, eles estão muito bons. Estão muito bons. E aí agora eles estão começando a ter qualidade. Aí, automaticamente, junto com o treino de locução, a gente faz os treinos de edição, que é você editar o seu áudio de uma maneira que você corrija os pontos que você deu uma barreladinha na hora de fazer a locução. E essa edição é muito importante quando está começando, por quê? Porque você fica perfeito. É como se fosse... Não tem quando você canta que você sai uma notinha lá, e aí você consegue corrigir isso na edição, e aí você acentua aquela nota e o cantor fica bonitão lá, só que na verdade ele cantou um pouquinho ruim. A edição faz isso. Lógico que é diferente, eu não estou falando que você vai arrumar a nota aqui na edição, não. Mas eu estou falando, você vai arrastar aquela palavra que você falou um pouquinho mais para frente, você respirou no lugar errado, você consegue tirar aquele respiro, aproximar a palavra e ficar perfeito. Então, mas assim, isso não é muito recomendado para quem está começando, né? Não, deixa eu terminar. Para quem está começando, por que eu falo que isso é importante, tá? Quem está começando, eu não sei fazer isso, tudo bem. Mas quando você aprender, o seu cachê vai valer mais. Por quê? Com certeza. Porque você vai estar elevando o nível da sua entrega. Você não vai entregar aquele som que as palavras estão longe, você tá com um monte de barulho, tem um monte de respiração, sabe? Então, isso vai fazer total diferença. Um áudio sujo. É um áudio sujo. Exatamente. Ó, a Lanzi perguntou, existem mesas que são digitais e servem para facilitar a edição, né? Mesa que facilita. Não. Assim, ó a minha cara do Jeff. Então, assim, não, se tem, a gente não usa e eu não recomendo. Sai fora de mesa, gente. Sai fora de mesa. O que vai ajudar a sua edição é o seu mouse e a sua mão. E a sua mão. E os atalhos o seu ouvido. ali, E o fone de ouvido. Os atalhos ali do teclado que vai ajudar. E aí, assim, você vai precisar de um bom fone, como eu disse. Exatamente. Um bom fone, gente, você escuta tudo. Mesa. Eu fico de cara que os alunos mandam assim, cara, chegou meu microfone, meu Deus, eu escuto até a vizinha. E é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Ó, isso aqui é pra mim, ó. Pra atender clientes internacionais, é obrigatório você dominar a segunda língua? De jeito nenhum, gente. Nenhum brasileiro domina a segunda língua pra atender cliente internacional. Não precisa. Posso contar Posso contar essa? Pode contar. Conta. A Nádia, a última, ela fez uma session, que a gente não pode falar o cliente, mas é um cliente gigante. Que assim, eu nem imaginava. É uma reunião pra gravar, tá, gente? Ela tava com a reunião com 3 caras de cada um de um país e eu tava acompanhando a gravação pra, acontecer algum imprevisto ali com o microfone, eu acompanhei do lado de fora. E ela, falando inglês, porque a Nath fala inglês, isso ajuda um pouquinho, isso, né? Mas não faz diferença. Mas, por exemplo, nessa session, se ela não falasse inglês, ia dar pra ela fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque tem sempre um português ali, um cara do Brasil ou de Portugal, né? Por que tem esse cara? Porque a pessoa que contrata, que fala inglês, ela não fala português. Então ela precisa de alguém que entenda o que a locutora está fazendo. Então sempre vai ter uma pessoa ali junto. Então não precisa, gente, não precisa. É assim, gente, normalmente tem o brasileiro que fez a tradução do material para o português, porque eu não gravo em inglês, eu gravo em brasileiro, tá? E aí, o que acontece? Esse cara vai estar na gravação porque ele quer ouvir como que vai ser o meu sotaque, o meu R, como que eu vou fazer o texto, porque a pessoa americana ou a pessoa inglesa ou holandesa, ela não sabe se eu tenho sotaque ou não. Ele não consegue identificar, porque ele não fala português. E aí vai ter sempre um brasileiro. Então não se preocupem com isso. A única coisa que vocês vão precisar é o básico para responder um e-mail. E isso daí o Google faz, tá? Então não se preocupa. A maioria dos trabalhos que eu pego é tudo negociado por e-mail. Não tem contato direto com o cliente nem fala com você, tá? Porque eles nem sabem, eles não entendem nada. Muitos deles nem inglês falam. Então, assim, não tem necessidade mesmo. Esquece isso, tá?
tá? Não é de uma bola. barreira. Mas isso não quer dizer que você não tenha que aprender uma segunda língua, né, gente? Que é sempre legal falar um outro idioma, tá? Nádia, gostaria de saber como você. Eu acho que é cobrar pela locução, né? Não dá pra entender essa pergunta, Irving. Não entendi tua pergunta. Qualquer coisa Vocês manda de cobram novo. pelo tempo de locução ou pelo. É uma coisa assim. Alguma coisa. Tempo de locução ou tempo de uso, né? Ó, a Isso. gente cobra pelo nosso trabalho e cobra também pelo direito de uso da voz. Então, são duas cobranças aí que você agrega um valor para chegar no valor final, tá? É o tempo de uso, tempo que vai veicular, tempo que vai usar essa mídia, enfim. E também pelo tempo do tamanho do trabalho, tá? Ó, Jeff, a Lívia perguntou, ela tem um microfone Behringer C1 USB. Ele é bom? Porque eu não consigo gravar bem com ele. Eu preciso de uma placa? Bom, se ele é USB, não, né? Se ele é USB, você não precisa de uma placa. Na verdade, ele nem funciona com uma placa. Ele já tem uma placa dentro dele, tá? E assim, os Behringer eu não gosto, mas tem vários alunos que tem, tá? Eu não gosto porque assim, eu já tive experiências de chiar e eu não curto Ela chiado. Para mesmo mim, tá falando aí, ó, que ela não consegue gravar bem com ele. Provavelmente o só microfone dela tá que, com chiado. só que, por exemplo, isso vai muito de você acertar. Tem uma aluna que testou o microfone, mandou o áudio para mim. Ela comprou um C1 usado, USB. É a. Que é o Ai, mesmo dela. exatamente o mesmo dela. E ela mandou o áudio para mim e tava ok. Falei, ó, se esse áudio aí foi gravado e testado. Não, eu tava com o menino quando ele testou. Falei, então tá bom. Ela Que foi, comprou, legal. mandou o áudio e tá ok. Só que Nossa. pode você acertar um que não tá E bom, errar entendeu? outro. Exatamente. Tem um aluno nosso que tem um B1, desculpa, tem um aluno nosso que tem um exatamente igual ao seu, só que não é USB. E ele tem um chiado absurdo, Olha tá? que E a louco. gente, a gente, tipo, já fez de tudo e não consegue tirar esse chiado. Então, assim, Que é meio louco. que loteria, entendeu? Eu não recomendo o Behringer. Assim, só se você realmente não tem como comprar outro aí, você compra porque é melhor você não ter nada, né? Então, o Nailton perguntou também sobre Behringer. Ó, então isso já responde a pergunta sua aqui, que o Jeff não recomenda Behringer porque é uma loteria, tá, gente? Algumas pessoas vão conseguir não ter ruído E e eu não outras tô pessoas vão ser falando, premiadas. essa é uma opinião pessoal minha, eu não tô falando mal da marca, é uma experiência que eu tive e eu prefiro escolher outras, entendeu? Aí, ó, Mas, é como eu A Fê falei, Gabi falou que tem um Behringer e não tem chiado. Então, gente, é isso. exatamente, Alguns dão certo. exatamente, eu tenho aluno que tem um microfone ruim e tem um aluno que tem um microfone bom. Por exemplo, Da tem uma outra mesma aluna, marca. a Simone, ela pensou a vida inteira que o microfone dela estava com problema e na verdade era a placa. E a gente ficava condenando o microfone, Olha achando que era o só. microfone. Então, assim, é só por experiência própria. Se eu fosse comprar hoje com a minha graninha, eu não ia escolher um Behringer por conta disso. Mas Aham. você pode sim, e se funcionar para você, cara, tá perfeito. Ok. A Andresa tá perguntando, ó. Oi, gente, eu tenho o Blue Yeti Nano. Alguma dica? É um bom mic? Obrigada. Tem um aluno que tem, a qualidade dele é muito boa, no sentido tem uma qualidade profissional, só que para locução eu prefiro outras marcas. Por quê? Ok. Como eu disse, se você vai comprar alguma coisa nova, você tem uma grana para investir, prefira as marcas mais Ela conhecidas. já tem, amor. Ela já tem esse. Então, mas eu estou falando para quem ainda não tem e está pensando em Aham. comprar. Uhum. Prefira marcas mais conhecidas no meio da locução, se você pretende fazer locução. Por quê? Isso vai agregar valor a você. Quanto mais uma Legal. marca forte dentro do seu setup de equipamentos, mais a sua voz vai valer, mais você consegue cobrar mais. Por quê? Porque você mostra que você tem um estúdio profissional, entendeu? Legal. Ó, gente. Esse H aí, como que é o nome, amor? Yeti, Blue Yeti. Blue Yeti. Eu Yeti nunca sei Nano. falar inglês, tá, pessoal? Então, Blue Yeti não Nano. liguem para isso. Esse Yeti aí, tem um amigo meu aqui de Floripa que tem. Ele tem uma versão mais top. O microfone é super top, tá? Só que é um microfone, um precinho já salgado. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. E eu não recomendo, assim, para você comprar para locução, tá? Eu prefiro outras marcas. Mas a qualidade é top. Ó, a Gabi falou o seguinte, Jeff, que ela tem um Behringer, mas o Behringer dela passa por uma Scarlett Foxrite. Então é por isso que o som dela é bom, porque ela tem uma boa placa, né? Também, Ela falou que isso por isso ajuda. que é bom. A placa faz a Não diferença é ali, por né? isso, é porque o microfone dela tá Mas bom, ajuda. entendeu? Então, Não, a placa ajuda, não né? vai resolver Gente, problema a de gente vai microfone, ter. Não? entendeu?
A placa não Então, vai resolver o foi o que ela problema. perguntou aqui. Então, não é a placa que resolve o seu problema. Não, se o É que o seu, seu microfone realmente é bom. o microfone tá ok, entendeu? Se o Ok, microfone tivesse com entendi. problema, a placa não ia resolver. A gente tem um aluno que tá Entendi. com problema de microfone, que é o Cal, né? Ele teve que comprar, ele acabou de falar Aham, aqui que não comprou o C3000, ele acabou comprando 420, que é o nosso, o AKG aham, 420. aham. Sim. E assim, ele falou que ele achava que era a Behringer, a A interface, ele ficava placa. achando que era a interface. Comprou uma outra interface, comprou até de mim a nossa interface, aquela antiguinha, e aí chegou lá, não era o microfone. O AT2020 dele deu Ai, que problema, coisa. acho que ele tem há anos já, né? E aí deu Que problema, coisa. e a placa não resolve o problema do microfone. Se o microfone tá ok, é porque o microfone tá ok, entendeu? Uhum, ok. Vai ter Qual que as marcas que encerrar. você recomenda? O Fabiano está perguntando aqui no Instagram. Eu recomendo Aham. Foxrite, recomendo Audio-Técnica, Rode, recomendo a Samsung. Samsung é legal, tá? Desde os AKG. microfones mais baratinhos são tops. E a AKG, cara. Essas são as marcas que a gente indica dentro do curso, equipamentos que a gente indica lá dentro mesmo. E aí tem a Neumann, né, amor? Mas aí já é um valor bem elevado e Aí tal. sim, lógico, mas é um nível mais alto, né? Que Apogee, Neumann, são É marcas caro. tops, só que é um É. pouquinho Audio-Técnica, desculpa, Universal Audio, que é a nossa placa. Universal. Então, assim, só que já são um nível um pouco avançado que a gente demorou, por exemplo, 6 anos para comprar. Então, a gente nem comenta esses equipamentos, tá? Você recomenda um da Rode também, né? Um microfone da Um da Rode. Rode, pessoal, que já é uma. A gente está falando de um preço mais médio para alto, é o Rode NT1. Tanto o NT1 quanto o NT1A. São os dois microfones muito bons. Se você quiser investir um pouco mais, ele está na casa de 2.000 para cima. Mas é muito bom. Tá? Mas esses são mais caros, tá, gente? Por isso que a Sim. gente não fala assim, porque já é um pouco, já é mais Se você salgado, tem né? grana para investir, eu vou falar aqui agora, uma coisa que eu falo dentro do curso, tá, dos alunos, na hora que eu falo da aula de indicação de equipamentos. Se você tem grana para investir, eu hoje, se eu estivesse começando agora, com o conhecimento que eu tenho, vou montar um estúdiozinho simples. Eu compraria um Rode Black NT1, tá? Esse é o microfone. E eu compraria uma Focusrite 2i2, que ela tem duas entradas, ela tem uma função lá que você regula separadamente os monitores, que é os seus monitores de referência, e o fone de ouvido. Então você pode começar com fone e depois você comprar monitores. Então eu recomendaria esses dois. E o fone é o mais baratinho mesmo, é o K52. Tá ótimo para você começar. Legal. Eu compraria esse kit, mas aí você já gastaria 3.000, 3.500 reais, tá? É, gente, então, a gente começou falando do kit mais baratinho, que era o Samsung, né? Que é um kit mais Esse já é um barato. kit Você pode. intermediário. Aí você pode improvisar com uma. Porque esse não vai precisar de placa, né? Você improvisa uma cabine com um travesseiro, colchão, com o que você tiver. O importante, gente, é vocês O Daniel tá começarem. perguntando da M-Audio. Cara, M-Audio é legal, é uma marca já bem melhor que a Behringer, tá? E tenho vários alunos que têm placas, eu já tive placas, são muito boas. E se você está começando, eu recomendo sim. São mais baratas, são mais acessíveis e tá tudo certo. Beleza, A vamos usar Haline, esses, ó, a esses Haline últimos minutinhos perguntou, aqui, só amor, para essa falar da última, semana peraí. da semana monetizando a voz? Pode ser, pode ser, pode ser. A Vamos lá. Haline, depois eu Bora lá? respondo, Haline, relaxa. É. Pessoal, então se você está assistindo a gente e ainda não conferiu os vídeos da semana monetizando a voz, precisa acessar agora e conferir. Eu Exatamente. vou Você que está com entrar aqui dúvidas, rapidinho. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. vai porque vai cair, Jeff. Não tem problema, um minutinho, é rapidinho. Vê se você consegue ver aí, amor. Bom é a bagunça do guarda-roupa, né? É o guarda-roupa do meu filho aí, ó. Então, beleza, vocês estão vendo aí, né? Pessoal, dá Olá, um ok aí no gente. Face. Olha só, Vocês estão vendo esse aí, aqui é a aula galera? 1, tá? Quem tá no YouTube e no Face está vendo a minha tela. Aí, esse aqui é a aula 1, ó. Já tivemos 447 comentários de pessoas que assistiram as aulas. Eita, a A galera tá maioria dos empolgada. comentários são positivos. Positivos. Aqui tem Teve o vídeo uma pessoa. 1, e aqui tem o vídeo 2, ó. Você clica aqui e acessa o vídeo Isso. 2. Os dois vídeos estão liberados, então corre lá, assiste. A Nádia deixou o link, se você não tiver cadastrado ainda para Exatamente. assistir, assiste.
Vou colar Sexta-feira o vai link sair o próximo novamente. vídeo. Colando o link novamente E para quem quer se participe inscrever. com a gente, porque tá muito, muito bacana. E é É isso aí, isso. gente. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigado pelas perguntas. Um beijo para todo mundo. Foi sensacional essa live, hein, Jeff? Você arrasou, Bangu. Vamos fazer de novo, Obrigada, amanhã ou Jeff. depois, Uhul! só marcar. Amanhã cedo. Eu vou confirmar, mas eu acho que eu entrevisto a Simone, nossa aluna do Locução Essencial, locutora também, tá? Aham. Ela deve participar com a gente para falar de locução, para falar de preços, para falar de ela tá cobrando mais no mercado, falar de um monte de coisa legal para quem tá começando e para quem já tá no mercado e quer ir pro próximo nível. Então fica ligado, é às 10h08 da manhã no projeto 1008, tá bom? Show, Beijo a obrigado, todos que pessoal. participaram. Obrigada, gente. Beijo, até Valeu. mais. Tchau, Tchau, tchau.